Oi, pessoal, olha para aqui de novo, tudo bem? Vamos lá para nossa, vamos finalizar a correção da nossa P de português. Então, vamos retomar aqui, né? Agora o nosso último texto para correção das últimas duas questões, a 15 e a 16. Tudo bem? Então vamos lá. Obra de Michelangelo, a Pietà de Florença, será restaurada diante do público. Redação ANSA, 28 de novembro de 2019, 13h56. Escultura passará por um processo acurado de limpeza no Museu dell'Opera del Duomo, na Itália. Uma das esculturas de Michelangelo Buonarroti, a Pietà de Florença, passará por um processo de restauração no Museu dell'Opera del Duomo, na Itália. O ponto curioso é que todo o trabalho poderá ser conferido ao vivo pelo público. Olha aqui a obra, né? Nós temos aqui a imagem da obra. Pietà de Florença, de Michelangelo, passará por processo de limpeza, né? A foto é do The Washington Post, né? A restauração será conduzida pela italiana Paola Rosa, especialista em obras de Michelangelo. Os trabalhos começaram no último dia 23 de novembro e devem durar cerca de 6 meses, período durante o qual os visitantes do museu poderão conferir as etapas do processo. A peça foi esculpida em um enorme bloco de mármore de Carrara entre os anos 1547 e 1555, quando Michelangelo estava já com 80 anos de idade e deveria omar o altar de uma igreja romana onde o artista gostaria de ser sepultado. No entanto, o destino de Pietà tomou outros rumos. Em um momento de desconforto, o artista se rebelou contra a peça e tentou destruí-la. Ao final, vendeu-a em 1561, 3 anos antes de sua morte, ao arquiteto fiorentino Francesco Bandini. Passado de mão em mão e de proprietários em 1674, a escultura foi comprada por Cosimo III, da família Médici, grão-duque da Toscana, e levado de Roma a Florença, onde terminou nos porões da Basílica de São Lourenço, posteriormente Catedral de São Lourenço. A peça chegou ao Museu dell'Opera del Duomo em 1981. Já faz alguns anos, hein, pessoal, que isso aconteceu, né? Então, vamos ver a pergunta para a gente depois voltar no texto. Olha lá, a questão 15. Dentre os fatos relatados pelo texto sobre a escultura Pietà, qual fato aconteceu depois que Michelangelo se rebelou contra a peça e tentou destruí-la? Então, vamos voltar lá no texto, lá no começo, já desde o começo. Vamos lá pegar nosso marca-texto, né? Agora eu vou usar uma cor azul clarinha. Obra de Michelangelo, a Pietà de Florença será restaurada diante do público. Escultura passará por processo acurado de limpeza no Museu dell'Opera del Duomo, na Itália. Processo acurado, pessoal, é um processo bem feito, um processo demorado, tá? É um processo lento que requer um tanto quanto de trabalho, um trabalho mais delicado, tá bom? Uma das esculturas de Michelangelo Buonarroti,
a Pietà de Florença passará por um processo de restauração no Museu dell'Opera del Duomo, na Itália. Então, olha só, a Pietà de Florença passará por um processo de restauração no Museu dell'Opera del Duomo, na Itália. O ponto curioso é que todo o trabalho poderá ser conferido ao vivo pelo público. Olha que legal, né? Essa restauração na época pôde ser vista ao vivo, né? Como se fossem as nossas lives, né? Dos cantores famosos hoje em dia, né? Nessa quarentena, né? Então, ó, vamos continuar aqui. A restauração será conduzida pela italiana Paola Rosa, especialista em obras de Michelangelo. Os trabalhos começaram no último dia 23 de novembro e devem durar cerca de 6 meses. Então, olha outra parte importante que pode ser importante, né? Os trabalhos começaram no último 23 de novembro e devem durar cerca de 6 meses, período durante o qual os visitantes do museu poderão conferir as etapas do processo. Então, nesses 6 meses, o pessoal poderá acompanhar, né? Ia poder acompanhar a restauração da obra, tá? A peça foi esculpida em um enorme bloco de mármore de Carrara, entre os anos 1547 e 1555, quando Michelangelo já estava com 80 anos de idade, e deveria homar o altar de uma igreja romana onde o artista gostaria de ser sepultado. Então, pessoal, essa obra, olha só que interessante. Ela ia ornar, não omar, é que ali está tudo muito juntinho, né? A prof. leu errado. Ornar. Ornar quer dizer o quê? Ela ia fazer, ela ia ficar em cima, né? Ela ia ficar em cima de um altar, né? Onde o corpo do Michelangelo iria ser sepultado, né? Ou seja, ele iria ser enterrado ali, né? No entanto, o destino de Pietà tomou outros rumos. Olha só. Em um momento de desconforto, o artista se rebelou contra a peça e tentou destruí-la. Gente, olha só. Ele se rebelou contra a própria obra de arte dele e tentou destruí-la. Ao fim, vendeu-a em 1561, 3 anos antes de sua morte, ao arquiteto fiorentino Francesco Brandini, passando de mão em mão e de proprietários. Em 1674, a escultura foi comprada por Cosimo III, da família Médici, Grão-Duque da Toscana, e levada de Roma a Florença, onde terminou nos porões da Basílica de São Lourenço, posteriormente Catedral de São Lourenço. A peça chegou ao Museu dell'Opera del Duomo em 1981. Então, olha só, ele se desentendeu, né? Ele teve um momento lá de nervos, né? Ele perdeu a paciência, ele se desencantou, né, com a obra dele e ele resolveu vender, né? Destruir. Só que em vez de destruir, ele acabou vendendo essa peça. E essa peça foi passando de mão em mão, né? Ela foi sendo vendida para um, para outro, até que ela foi parar no Museu dell'Opera del Duomo em 1881, lá em Florença, tá? Então, vamos ver aqui. Então, lá, dentre os fatos relatados pelo texto sobre a escultura Pietà, qual fato aconteceu depois que Michelangelo se rebelou contra a peça e tentou destruí-la? Yasmin, qual foi sua resposta, Yasmin? Após se rebelar contra a peça e tentar destruí-la,
vendeu-a em 1561, 3 anos de sua morte. Muito bem, pessoal. Eu lembro que muitos de vocês conseguiram acertar essa questão. Então, parabéns para quem acertou e prestar um pouquinho mais de atenção aí para quem errou, tá? Que estava bem claro, lá era só a gente voltar e ler novamente o texto. E lembrando de sempre ler 2, 3 vezes o texto e o enunciado da questão para a gente poder retomar, tá bom? Olha lá, né, a imagem da Pietà, né, e vende, ela foi vendida. E a nossa última questão de português, uhul, finalmente, última questão da prova, né? Então vamos lá. Considerando os fatos narrados sobre a obra Pietà, a sequência apresentada pelo texto é: A. Passou de mão em mão, foi comprada por Cosimo III, foi levada de Roma a Florença. B. Foi comprada por Cosimo III, passou de mão em mão, foi levada de Roma a Florença. Ou C. Chegou ao Museu dell'Opera, passou de mão em mão, foi comprada por Cosimo. Ou D. Passou de mão em mão, chegou ao Museu dell'Opera e foi comprada por Cosimo. E aí, pessoal? Qual que vai ser a resposta? Quem foi que acertou essa questão aí? Vamos lembrar? Olha, uma pessoa que acertou bem essa questão foi o Alexandre. Então, Alexandre, qual que foi a sua resposta correta aqui? Muito bem. Foi a letra A. Primeiro, né? Ela passou de mão em mão. Por quê, pessoal? Porque primeiro o Michelangelo ele não se enfezou lá, não ficou chateado com a sua própria obra, né? Depois ele quis destruí-la. Aí, ao invés de destruí-la, ele resolveu vender ela, né? Então, aí ele vendeu lá para o... Ver, vou retomar aqui para quem ele vendeu primeiro. Ele vendeu para o arquiteto fiorentino Francesco Bandini, né? Ele vendeu primeiro para o fiorentino Francesco Bandini. Depois ela veio passando de mão em mão, né? Até que foi comprada pelo Cosimo III e posteriormente, ou seja, depois que o Cosimo comprou, ela também foi revendida novamente, ou seja, ela foi vendida novamente e até que ela foi levada de Roma a Florença, tá? Então, olha, ela foi passada de mão em mão, né? Como está aqui na imagem, e depois ela foi parar lá em Florença, né? Em Florença. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi, viu como agora foi bem rapidinho também? Essa foi a nossa correção da prova da AP de português. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco nessa correção, com algumas explicações de como a gente tem que fazer uma boa prova, de como nós temos que ler as questões, os enunciados, os textos, tá? Não é só fazer uma leitura de qualquer jeito, ler rapidinho, ou, é alternativa, eu vou olhar primeiro e já marcar. Não, a gente tem que ler com calma,
Nós temos que fazer tudo com muita calma, muita atenção, grifar, fazer a leitura 1 milhão de vezes se for necessário, tá bom? Grifar, mais uma vez eu vou repetir, tem que grifar, tem que rever muita coisa aí, tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho aí nessa questão de português, tá? Nessa correção de língua portuguesa. Como eu prometi, logo, muito em breve, vocês vão ter algumas surpresas com alguns vídeos interessantes, dicas de filmes, dicas de livros, dicas de jogos, tá? Algumas histórias que eu vou contar, outras a minha mãe vai contar, outros vídeos vocês vão contar para nós postarmos no nosso canal, tá bom? Eu quero a participação de vocês mais ativa também, certo? Então, ó, beijo para vocês, até a nossa aula de matemática.